Olá, amigos. Neste terceiro bloco, nós vamos agora, então, tentar fazer aqui um dueto do Danilo com o Danilo. Um dueto do Danilo, pesquisador do funk e compositor de alguns funks que já estão fazendo um sucesso incrível aí em toda a rede social. E o Danilo, professor de criminologia, porque pelas suas letras e pela sua música, o ideal seria agora a gente transmitir algumas lições da velha criminologia e da nova criminologia para todo mundo. Fazer um dueto. Então, por exemplo, vamos começar assim. Quantos funks você já compôs, Danilo? Olha, eu tenho 3 funks. Três funks. 3 funks que foram gravados assim, que estão disponíveis no YouTube, tem 3. Isto, e você fez, mas é que o Danilo fez, não é que só fez a letra, não. Ele é músico, ele toca vários instrumentos, né? Então ele fala, ele canta, ele escreve, ele é funkeiro também e é professor de criminologia crítica, ou seja, a criminologia que passa os olhos lá na classe de cima, nos crimes da classe de cima. Então vamos começar, quer ver? Olha um funk legal, o Proibidão Classe A. Proibidão Classe A, dá pra gente ouvir agora, vamos ver um pouquinho e daqui a pouco interrompemos e vamos falar um pouquinho de criminologia em cima de um funk que é um Proibidão Classe A. Dá pra sair? Proibidão Classe A, conseguimos? Não tem medo da PF, sua lei não vale aqui, porque a gente é tudo chefe. Tem um monte de vigia que anda armado até os dentes. Pode vir que a nota é fria, mas as pratas também tem. Sou bandido, gente fina, de Ray-Ban e de bom gosto. Se sujar, pago propina, só otário paga imposto. Nosso bonde é sinistro, na fazenda tenho escravo. Faço lobby com o ministro, fundo punk a grana lava. Então é o seguinte, o funk começa dizendo... O bonde do Morumbi não tem medo da PF. Não tem medo da PF, claro, porque lá é todo mundo chefe. Então se julga acima da lei. Exatamente. Então para eles, na perspectiva desses criminosos de classe alta, vigora para eles um tipo de uma anomia. Para eles. Eles entendem que não tem regra. Exatamente. Anomia é isso, e é a teoria de Merton. Não, e eu, na verdade, essa referência que eu faço, porque o proibidão tradicional, que é perseguido pela polícia, que é proibido, né, que é criminalizado, é muito comum, né, as pessoas falarem das suas comunidades, porque sentem orgulho, né? Ah, a comunidade da Chatuba, a comunidade de Manguinhos, a comunidade da Rocinha, então o bonde da Rocinha, o bonde... E existe uma postura de desafiar também a comunidade, então... Morro do Dendê é ruim de invadir, quer dizer, nós não temos medo da PM, né? Até o BOP treme, né, para invadir. E aqui eu quis brincar justamente com isso, né? Da mesma forma como o traficante desafia a polícia militar, né? O bandido classe A, né? O criminoso de colarinho branco, que é do Morumbi, né? Por isso o bonde do Morumbi, ele fala, bom, eu não tenho medo da PF, da Polícia Federal, claro, porque os crimes praticados, né, pelos criminosos de colarinho branco, em sua grande maioria, são de competência da Justiça Federal, né? Então eles são muito mais alvo, né? Condução, são mais alvo da Polícia Federal do que da Polícia Militar, da Polícia Civil Estadual. Isto, então, crimes do colarinho branco é uma expressão da criminologia, nascida no final da década de 30 nos Estados Unidos, com um sociólogo muito famoso que é Sutherland. E é isso mesmo. Sutherland reparou, ele foi um revolucionário, né, no terreno da criminologia, porque quando a criminologia estudava a criminalidade, havia uma visão muito limitada que restringia a criminalidade à criminalidade dos pobres, dos imigrantes, né? Isto com a escola de Chicago, com a escola de Chicago, por exemplo. com a escola de Chicago. E o que o Sutherland começa a perceber é que não, que formalmente todos nós delinquimos, né? Existe o fenômeno da ubiquidade da criminalidade. E que não só os pobres, migrantes, né, negros dos guetos americanos delinquiam, mas também a classe alta, né, os brancos, os protestantes, né, anglo-saxões, né, eles também delinquiam. Então ele cunhou na verdade ele mais do que cunhar, na verdade ele popularizou, porque, né, há quem diga que o termo não foi inventado por ele, ele popularizou essa expressão
criminosos de colarinho branco. Exatamente. Para falar sobre ele joga a luz sobre esse foco, né? Ele joga o foco sobre esse tipo de criminalidade que durante muito tempo esteve completamente ofuscado. E nesse sentido, o seu funk, o Proibidão Classe A, É uma denúncia. joga o foco na criminalidade dos de cima. Sim. Portanto, nesse ponto, para e passo, lado a lado com o Chatterland, né? Vamos lá, segundo bloco. Avança aí. Avança um pouco mais o Proibidão Classe A. Vamos lá. Vamos ver que Sou o artigo 333, ganha sem licitação. Todo mundo tem sua vez, faço acordo com o alemão. Se invadir a bala, come. Por Jesus é que eu me guio. Dou comida a quem tem fome e coberta a quem tem frio. Legal. Então, Como é que a gente explica essa parte? Nessa parte eu começo falando, sou artigo 333, né? Por que artigo 333? Uma coisa que é muito comum também no proibidão tradicional é a menção ao artigo do Código Penal, né? Que faz referência ao crime que aquela pessoa está praticando. Então, há um proibidão que fala do bonde 157, né? Roubo, né? Muitos funks fazem referência ao artigo 12, antigo artigo 12, tráfico de drogas. Então, na verdade, foi uma provocação aqui também, quando eu falo eu sou artigo 333, com orgulho, querendo dizer, não, eu sou um corruptor. Né? O 333 é o crime de corrupção ativa do Código Penal. Isso. 333. Aliás, no mensalão atualmente, muita gente está enquadrada no 333. Exatamente. E aí eu falo, problema de dupla personalidade, né? Tem que equacionar isso aqui. O artigo 333, ganho assim licitação. Todo mundo tem sua vez, faço acordo com o alemão. Aí na verdade, eu quis mostrar que esse tipo de criminalidade é muito mais sofisticada. Por quê? Porque enquanto a criminalidade dos de baixo, né, do proibidão tradicional, né, existe um enfrentamento direto com o alemão, que é o inimigo, então é pobre matando pobre, aqui não, aqui eles são mais sofisticados. Então, em vez de haver um enfrentamento físico, as coisas são resolvidas de uma forma muito mais inteligente, que é através do acordo. Então eu chego para o meu alemão, que seria o meu inimigo, e falo, olha, nessa licitação eu que vou ganhar, na próxima você que ganha. Entendeu? E assim, através dessa negociação, não há um conflito intraclasse. Assim como há um conflito intraclasse na classe de baixo, pobre matando pobre, na camada superior, né, os criminosos de colarinho branco, eles, muito mais do que se enfrentarem de uma forma que todos saem perdendo, não. Eles negociam de uma forma mais inteligente e todos saem ganhando. É que lá embaixo não tem o que dividir. Logo, um mata o outro. Aqui em cima, o bolo é grande. Existe um bolo para dividir. Se o bolo existe, vamos nos conciliar. E aí faz toda a conciliação, né? Isso. Aí a referência que eu faço, referência religiosa, né? Por Jesus é que eu me guio, dou comida a quem tem fome e coberta a quem tem frio. Isso também é uma provocação, porque lembra quando eu comentei que o bandido do proibidão tradicional ele é idealizado, ele é visto como um protetor, um benfeitor da comunidade, ele protege a comunidade. Então ele dá dentadura, ele dá remédio, né? Já que o Estado não dá, existe a omissão por parte do Estado, o traficante ele acaba, na verdade ele finge que cumpre essa função, porque ele não cumpre, né? Assistencial. Né? E da mesma forma, há por parte da classe alta um discurso muito hipócrita, né? Que também está calcado nesse discurso de caridade, de fazer caridade. Então a gente vê pessoas que estiveram inclusive envolvidas em denúncias de crimes de colarinho branco, que são pessoas que tinham uma imagem muito positiva na sociedade, porque apareciam sempre fazendo obras de caridade, assistência social, né? Pessoas muito religiosas, supostamente religiosas, apegadas a uma autoridade superior, divina, assim como o traficante também, né, ele é. Né? É muito comum no proibidão tradicional você ver o eu lírico, que representa um traficante, falando que ele é fiel a Deus, que ele é fiel a Jesus. Então, também uma analogia que eu faço aqui, mostrando que esses bandidos não são tão diferentes assim como nós imaginamos. No fundo, a razão, então, tinha Durkheim, que foi um dos primeiros a falar
na teoria da ubiquidade do crime. O crime está em todas as classes sociais, de baixo, média, cima, todo mundo delinque. A questão toda é que a repressão se volta para alguns. E aí já é outra teoria criminológica que vem nos explicar que a seletividade ela é inerente ao funcionamento do sistema, e a teoria do labeling approach, ou teoria interacionista. É por esta linha. Então, dá para fazer esses paralelos de criminologia com o funk proibidão classe A. É isso? Dá para fazer. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Enquanto alguns funks nos permitem analisar melhor algumas teorias, por exemplo, a teoria da subcultura delinquente, né? Esse caso, essa letra, na verdade, ela nos permite analisar muito mais teorias como a da associação diferencial do Sutherland, a teoria do labeling approach e a teoria crítica, que nada mais fez do que aprofundar, né, as descobertas e as contribuições da teoria do labeling approach, porque a teoria do labeling approach, ela denuncia que o crime, na verdade, ele é fruto de uma definição arbitrária, né, de quem tem o poder de definir o que é crime, né? O que a teoria crítica faz é aprofundar, né, essa constatação, relacionando essa desigualdade do poder de definir o que é crime e o que não é crime com os interesses econômicos materiais de classe que existem na nossa sociedade, que é uma sociedade desigual e, portanto, uma sociedade conflitual. Vamos então ver mais uma parte do Proibidão Classe A, quer ver? Manda um salve do cartel pros irmãos que entraram em cana, Catiola, Daniel, pro Maluf, a Eliana. Nossa grana tá na ilha, só retrata a realidade. Peço a Deus pela quadrilha, tradição e propriedade. Propriedade, propriedade. É classe A, é classe A, classe A, é classe A, é classe A, classe A. Legal. E esse trecho? Então, mais uma provocação que eu fiz aí, no seguinte sentido: manda um salve do cartel para os irmãos que entraram em cana. Também é muito comum no proibidão tradicional que o MC ele mande um salve, quer dizer, para os traficantes que estão presos. Um alô. Né? Alô, estamos aqui. Alô, estamos juntos, né? Aos irmãos sofredores que estão cumprindo pena. Então fala sobre Fernandinho Beiramar, o E, enfim, lideranças famosas ou não, né? Anônimas, né? Membros famosos. E aqui na sua letra foi o salve para os de cima. Para os de cima, quer dizer, eu faço referência a algumas pessoas da classe A, e aqui eu não estou querendo dizer que, enfim, a prisão fazia sentido ou não fazia sentido, porque eu precisaria, enfim, analisar os autos, não vem ao caso, não tenho essa pretensão de julgar ninguém, mas, na verdade, eu estou fazendo referência a pessoas de classe A que já entraram em cana, quer dizer, já foram presas. Então aí o criminoso de colarinho branco está se solidarizando com pessoas da sua classe social que já foram presas. Amigo para amigo. De amigo para amigo, eu chamo. Amigos dos amigos, né? Amigos dos amigos. Aí ele fala, depois ele acaba, né? Eu acabo, né? O funk tentando fazer o papel do MC que justifica. Fala, olha, na verdade eu não estou fazendo apologia ao crime. Ele fala, só retrato a realidade, né? E aí, peço a Deus pela justiça, não, como que eu falo? Pela família, e tradição e propriedade. E aí, na verdade, é uma analogia que eu faço com o lema do Comando Vermelho, que é paz, justiça e liberdade, né? E aí eu faço referência a uma instituição aqui famosa de São Paulo, que é a TFP, Tradição, Família e Propriedade, uma instituição muito conservadora, né? E é uma provocação, querendo dizer que o lema do nosso comando não é paz, justiça e liberdade, é tradição, família e propriedade, né? Então, sempre trabalhando, né, com essas analogias, né? Isso, legal isso, porque você se valeu da cultura, da arte, mais precisamente nesse caso da música, para retratar um aspecto da sociedade que normalmente é escondido, que é o aspecto de que os de cima também delinquem, os de cima vão para cadeia, vão para cana, né? E então você retratou exatamente isso. No fundo, essa é uma das funções do funk, a função de denúncia, né? Uma das funções que ele cumpre, que essa expressão cultural cumpre, é isso mesmo. E por isso que ele é tão incômodo, né? Porque muitas vezes ele denuncia uma realidade que muita gente prefere que
que não seja tão exposta, né, de forma tão clara, porque as consequências podem ser imprevisíveis. Né? Tá, e também você fez um funk do Cachoeira, foi isso, Danilo? Na época também estava no auge da CPI do Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, e a lógica foi a Então, mesma. vamos segurar. Daqui a pouco, vamos ver exatamente o funk para o Cachoeira, é isso? É o bonde do Cachoeira? Bonde do Cachoeira. É o bonde do Cachoeira. Já, 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 já.